1978, e naquela época eu não era salvo. Eu era um estudante do ensino médio e um dia, durante o Natal, estava assistindo a um programa na TV escolhido aleatoriamente. Chamava-se Show My People, Mostre o Meu Povo, produzido pela Universidade Bob Jones. O apresentador era Bob Jones II. Ele falava sobre Jesus Cristo e várias coisas. Eu já tinha ido à igreja antes, mas nunca tinha ouvido o Evangelho ser apresentado de forma tão clara, simples e prática. No decorrer de sua explicação, ele disse: se você tem um vazio no coração, é ali que Jesus Cristo pertence. E, se você quiser saber mais sobre isso, escreva para mim. Bem, eu era apenas um garoto do ensino médio, e esse presidente de universidade estava me convidando para lhe escrever. Pensei, uau, vale a pena tentar. Escrevi para ele, e para minha surpresa, ele respondeu. Trocamos cartas por algum tempo, e então ele decidiu que eu precisava ser discipulado por um pastor de verdade. Assim, ele me conectou com um de seus graduados, Charles B. Gross, da Capela Bíblica Briar, em Trenton, Nova Jersey. O pastor Gross veio à minha casa, o que me surpreendeu muito, pois ele se importava com um adolescente como eu. Ele me explicou o Evangelho e minha necessidade de salvação. Ele me advertiu que Deus nos oferece o céu, mas o padrão é o inferno. Acreditei nele. Não queria ir para o inferno. Eu não tinha uma boa ideia do que era o céu, mas o inferno foi claramente explicado. Era um lugar terrível, onde ninguém jamais desejaria estar. Então decidi que não queria ir para o inferno. Se aceitar Cristo como meu Salvador era o que Deus queria, então era isso que eu faria. Aceitei Cristo como meu Salvador ali mesmo. O pastor Gross realmente me impressionou, porque era um homem casado, com uma família grande e muitas responsabilidades na igreja, mas ele dirigia cerca de 50 quilômetros, ida e volta, desde Trenton, Nova Jersey, até Titusville, onde morávamos, para me levar à sua igreja todos os domingos de manhã. Pensei, uau, alguém realmente se importa comigo o suficiente para fazer isso, mesmo tendo tantas outras obrigações? Então, prestei muita atenção a esse homem e aprendi tudo o que pude sobre a fé cristã. Quando chegou a hora de eu ir para a faculdade, pedi a ele que me recomendasse uma igreja, e ele me colocou em contato com a Igreja Batista Calvário. Para encurtar a história, fui batizado lá, mas algo ainda não estava completo. Faltava algo. Juntei-me a 2 outros grupos, cristãos no campus universitário, a União Cristã Universitária e o Clube de Deputação. Eles organizaram um retiro de fim de semana para cristãos, conduzido por uma mulher chamada Diane Seore, que era profetisa. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém nos tempos modernos sendo profeta, então quis ver isso. Fui ao retiro e, para encurtar a história, havia 2 irmãs cristãs maravilhosas, também estudantes, que frequentavam a mesma faculdade que eu, e elas me mostraram sobre o dom das línguas. Minha igreja nunca havia me ensinado sobre isso. Elas me explicaram, demonstraram o dom de línguas e interpretação e me perguntaram se eu queria experimentar. Respondi, sim. Elas impuseram as mãos sobre mim e imediatamente comecei a falar em línguas. Essa foi minha primeira experiência com o sobrenatural e achei incrível. Mais tarde, naquela noite, Diane estava falando conosco e disse que o Espírito Santo havia lhe instruído a nos convidar a entregar nossas vidas a Deus. A ideia por trás disso era que Deus tem um plano para nós e, se entregarmos nossas vidas a Ele, seguiremos o melhor plano possível para nossas vidas. Mas temos livre arbítrio e podemos escolher fazer as coisas do nosso jeito. Pensei, o que sei sobre os planos de Deus? É melhor confiar nele, porque não me sinto qualificado, nem para entender minha própria vida. Eu estava na faculdade porque precisava de educação, então entreguei minha vida a Cristo. Foi então que ela me deu a primeira profecia pessoal que já ouvi, e ainda me lembro dela até hoje. Isso foi em 1979. Ela disse que Deus lhe ordenou que me dissesse: Carl, meu filho, você fez bem em escolher o caminho que escolhi para você.
Vá e conte aos outros o que fiz no seu coração. Minha bênção repousará sobre você. As coisas profundas nessa mensagem são: primeiro, há um Deus. Segundo, Ele me conhece pelo nome. Terceiro, Ele tem um plano para a minha vida, e é um bom plano. E quarto, Ele me abençoou e me deu a missão de ir e contar aos outros o que Ele fez no meu coração. Naquele momento eu nem sabia o que Ele tinha feito no meu coração, então levei um tempo para descobrir. Mas isso realmente impulsionou minha fé e comecei a ler tudo o que podia encontrar sobre o cristianismo. Passei por muitos autores cristãos excelentes. Isso foi na Pensilvânia, e na época, no final dos anos 70, um homem chamado Keith Green era popular como músico cristão, mas ele também tinha um excelente ministério de ensino chamado Ministério dos Últimos Dias. Peguei muito material deles que me introduziu a Charles Finney e outros. Também li C.S. Lewis, e um livro que li foi Caught Up into Paradise, Levantado ao Paraíso, do Dr. Richard Eby. Essa foi a primeira experiência de quase morte que li e fiquei impressionado com o que ele experimentou, ver o céu e voltar para contar sobre isso. Nessa história, houve um episódio importante em que Deus Pai o convidou a fazer qualquer pergunta e prometeu responder. Pensei, uau, Deus responde perguntas. Mas então fiquei decepcionado, porque as perguntas que o Dr. Eby fez, e ele era um homem inteligente, médico e cristão de longa data. Eram coisas que eu mesmo poderia ter respondido. Não precisava consultar Deus para essas respostas. Por que ele não fez perguntas mais profundas? Pensei, eu poderia fazer melhor que isso. Então, sentei-me à minha mesa e escrevi minha lista de perguntas. Guardei-a e, ao longo dos anos, desde aquela época, em 1979, ocasionalmente tirava a lista de perguntas e às vezes respondia algumas delas sozinho, e outras eu ficava surpreso com a dificuldade que eles encontravam para responder essas perguntas e pensei, não pode ser tão difícil assim. Mas revisei minha lista e até 1995 eu havia criado cerca de uma dúzia de listas com perguntas que gostaria de fazer a Deus. No entanto, eu não pensava nisso o tempo todo, apenas retomava de vez em quando. E então, em 1995, tive minha experiência de quase morte. Então, era 1995. Eu tinha me formado na faculdade, obtido meu diploma de engenharia e estava trabalhando como engenheiro no leste do Texas. Mas a economia estava meio ruim e fui demitido do meu trabalho de projetar sistemas de ar-condicionado para aviões. Não é algo tão importante, mas o fato é que, como eu era apenas um engenheiro contratado, simplesmente fui dispensado. Não tinha seguro-desemprego nem benefícios médicos e minhas economias eram muito pequenas. Foi nessa época que o velho aquecedor da nossa casa começou a apresentar problemas. O problema era que a luz piloto apagava frequentemente, e isso normalmente não seria um grande problema, porque a maioria dos aquecedores modernos é projetada para parar de liberar gás caso a luz piloto se apague. Mas aquele era um aquecedor antigo, sem esse recurso de segurança. Então, quando esfriava, ele tentava aquecer a casa, mas a luz piloto apagava e o equipamento continuava liberando gás bruto dentro da casa. Isso era muito perigoso, especialmente porque eu tinha uma esposa e 2 crianças pequenas na época. Mas eu realmente não tinha dinheiro para comprar peças sobressalentes ou contratar um técnico. Então, fiz o melhor que pude para consertá-lo sozinho. Ao longo das semanas, desenvolvi uma rotina. Quando eu sentia cheiro de gás ou percebia que estava esfriando, ia até o aquecedor, abria o painel frontal, desligava o gás, ligava o exaustor, tínhamos um bom exaustor na casa, para garantir que todo o gás fosse expelido. Religava a luz piloto, observava cuidadosamente os queimadores para ter certeza de que estavam funcionando corretamente e, depois de tudo estabilizado, fechava tudo e voltava às minhas atividades. Bem, uma noite isso aconteceu tantas vezes que eu já tinha perdido a conta. Era muito tarde, ou melhor,
muito cedo da manhã, e eu mal tinha dormido. Em certo momento levantei-me completamente grogue por falta de sono. Provavelmente estava inalando algum gás residual, não estava pensando claramente e estava cansado dessa rotina. Então, saí da cama sem nem acender as luzes. Só queria ligar o aquecedor e voltar a dormir. Cheguei ao corredor, abri a porta, retirei a frente do aquecedor e pensei, vou só jogar um fósforo aqui. Na minha mente disse a mim mesmo, Carl, isso é uma má ideia. Mas como criança eu sempre tinha brincado com fogo, e o pior que acontecia era perder algumas sobrancelhas. Então peguei uma caixa de fósforos de madeira, risquei um e joguei aquela chama diretamente no aquecedor. Nem sequer vi o fósforo aterrissar. Houve um clarão intenso, um som de explosão, e foi como se alguém tivesse me empurrado com um colchão quente pelo corredor até a parede. Deslizei até o chão, sentado ali no escuro pensando, isso foi realmente estúpido. Mas eu não sentia dor alguma, então pensei, ok, não vou fazer isso de novo. Vamos ao banheiro ver o estrago. Imaginei que talvez tivesse perdido sobrancelhas ou algo assim. Então levantei-me, tateei até o banheiro e ao acender a luz, tudo me atingiu. De uma vez, vi o desastre próximo. Meu rosto estava todo vermelho, minhas sobrancelhas tinham desaparecido completamente. O cabelo ao redor estava chamuscado, eu tinha mais cabelo naquela época. Esta mão estava carbonizada e a dor veio com força total. Se você já foi queimado, sabe que é o tipo de dor mais horrível. Coloquei minha mão debaixo da água fria, mas não adiantou. Pensei, lá vamos nós de novo. Eu não tinha dinheiro para ir ao médico, então decidi me tornar Dr. Carl. Mas Dr. Carl não era um bom médico. Sou um ótimo engenheiro, mas péssimo médico. Enfaixei minha mão, mergulhei-a em água gelada, dei alguns curativos superficiais no rosto, tomei alguns antihistamínicos e torci para o melhor, mas não estava nada bom. Passei os próximos 3 dias em total agonia, incapaz de dormir. Quando tentava dormir na minha própria cama, ficava me debatendo e gemendo, e isso não deixava minha esposa, nem meus filhos, descansarem. Então decidimos que eu dormiria no sofá. Nosso sofá era macio, mas muito curto para um homem alto como eu. Mesmo deitado longitudinalmente, eu basicamente ficava sentado. Embora essa posição fosse desconfortável, ela prolongava minha vida, pois os gases quentes do aquecedor tinham entrado pelo meu nariz, pela boca, pela garganta e chegaram aos meus pulmões, queimando-os. Também lançou ferrugem nos meus olhos e no 3º dia eles estavam infectados com pus neles. Mal conseguia enxergar e precisava limpá-los a cada poucos minutos. Além disso, tinha a pior dor de garganta que já senti na vida. Não conseguia comer, beber, nem engolir, nem mesmo minha própria saliva sem sentir agonia. Não estava nada bem, mas pensei, vou aguentar firme. Não quero acumular dívidas agora. Esse era meu plano. Na noite do 3º dia, estava sentado no sofá pensando, só quero me deitar. Talvez, pensei, se eu me deitar, consiga dormir, já que não dormia há 3 dias. Se você já passou por isso, sabe que não é divertido. Então pensei, se eu tirar os travesseiros do sofá e colocá-los no chão, terei um lugar macios para me deitar e provavelmente conseguirei dormir. Tirei os travesseiros, arrumei-os no chão e me deitei, pensando, isso é ótimo. Mas logo minhas mãos começaram a sufocar. Precisava me levantar para pegar minha tigela de água com gelo, mas não consegui. Estava paralisado. Não só não conseguia me levantar, como também não conseguia respirar. Pensei, isso não está certo. Por que não consigo respirar? O que tinha acontecido era que meus pulmões estavam se enchendo de líquido internamente. E assim que me deitei, todo aquele fluido subiu para o topo dos pulmões, que agora estavam completamente cheios. Eu estava me afogando na minha própria sala de estar. Era meia-noite, todos os outros estavam na cama, e eu não conseguia emitir nenhum som nem me levantar. Pensei, vou morrer, vou sufocar. E não gostei nada disso, mas não havia opções. Não podia pedir ajuda, não podia me ajudar. Iria apenas sufocar. A única coisa a fazer era orar. Eu conhecia a oração muito bem, então
Comecei a orar mentalmente orações eloquentes. Senhor, salve-me. Pensei nas Escrituras e continuei orando e orando. À medida que orava, gradualmente perdi a consciência, pois o oxigênio estava acabando. Percebi que estava quase no fim. Eu queria tanto viver, tinha tanto pelo que viver, uma esposa, filhos, uma carreira. Eu tinha uma vida pela frente. Eu tinha 33 anos na época e era cristão havia 17 anos. Amava-te a ideia de ir para o céu, mas não estava ansioso para ir naquele momento. Pensei, vou fazer um acordo com Deus. Vou orar uma oração, minha melhor oração, e colocar toda a minha fé nela para chamar sua atenção. Enquanto minha mente estava se desvanecendo, consegui pensar em uma última palavra para orar. Consegue imaginar qual foi essa palavra? Provavelmente, ajuda. Exatamente, ajuda. E eu coloquei toda a intenção nessa palavra, aceitando a ajuda de Deus em quaisquer termos que Ele oferecesse. Sejam quais forem as condições, Deus, apenas me ajude. Eu quero viver. E instantaneamente toda a dor desapareceu. O quarto estava brilhantemente iluminado e eu me levantei olhando ao redor. Fiquei pasmo porque todas as luzes do quarto estavam apagadas, mas eu conseguia enxergar perfeitamente. Normalmente, uso óculos por causa de um astigmatismo e miopia, mas naquele momento eu não precisava deles. Olhei ao redor e pensei, as luzes estão apagadas e não há sombras. O que está acontecendo aqui? Pensei, Deus me curou. Estou sobrenaturalmente, incrivelmente curado. Eu nasci com escoliose, então sempre tive uma dor crônica nas costas de baixa intensidade, e ela havia desaparecido completamente, e minhas queimaduras na mão e no rosto já não doíam mais. Eu me sentia tão cheio de vitalidade como nunca, antes, repleto de energia e vigor. Comecei a experimentar meus sentidos pensando, uau, isso é incrível. A primeira coisa que ouvi foi o som de caminhões. Bem, no meu bairro, caminhões não podem trafegar. A rua mais próxima onde eles podem passar fica a 5 quarteirões de distância e normalmente você não consegue ouvi-los dali. Mas eu os escutava claramente, como se estivessem dirigindo pela rua. Era impressionante. Ouvi mais atentamente e percebi que conseguia ouvir pequenos insetos se movendo pelas paredes da casa. Pensei, preciso chamar um exterminador. Então testei minha visão e foi incrível. Olhei ao redor do quarto e tudo estava nítido e claro. As cores eram um pouco diferentes, mais pastel do que eu consideraria normais. Olhei para a janela e vi fios verdes, os fios da tela de alumínio. Observei-os de perto e notei que conseguia ver as partículas de corrosão nos fios de alumínio. Isso é como visão microscópica, pensei. Então olhei pela janela para o quintal do vizinho. Estava olhando através da rua e entre as lâminas de grama conseguia ver grãos individuais de terra no gramado do vizinho à meia-noite. Provavelmente poderia ter visto ainda mais longe se minha visão não estivesse bloqueada. Não conseguia atravessar objetos sólidos, mas podia ver através do vidro. Meu sentido de olfato também estava incrível. Eu sentia cheiros que nunca havia percebido antes e sabia exatamente o que eram. Senti o cheiro do papel dos livros na estante, do papel de parede, do polidor de móveis, da tinta. Nunca tinha notado esses cheiros antes, mas agora sabia exatamente o que estava sentindo. Pensei, vamos lá, isso é surreal. Por um momento, estava realmente aproveitando essa experiência, mas então olhei para o chão. Ah, vi meu corpo. Ali, pensei, não sou você. Isso não era bom. Então pensei, preciso de ajuda. Decidi ir até o cômodo mais próximo e tentar acordar algum membro da minha família. O quarto da minha filha era o mais próximo, então caminhei pelo corredor. Até lá, peguei a maçaneta da porta, mas minha mão atravessou a maçaneta. Pensei, há um problema. Na verdade, eu sou o problema. Então, soube qual era a solução. Simplesmente atravessei a porta. Foi uma sensação interessante atravessar uma porta pela primeira vez. Ao passar, senti a porta ao meu redor. Era como se um fluxo frio e pesado, como areia gelada ou algo,
ainda mais pesado como chumbo derretido, caísse sobre mim. Enquanto eu estava dentro da porta, minha visão desapareceu, ficando completamente preta, e quando saí do outro lado, estava no quarto da minha filha. As luzes estavam apagadas, mas tudo era perfeitamente visível. Caminhei até a cama da minha filha. Alexandra, em 1995, tinha cerca de 4 anos e estava dormindo. Fui até ela e coloquei minha mão em seu ombro para acordá-la, mas minha mão atravessou seu ombro. Ela nem sequer se mexeu. Disse: "Alex, acorde, preciso de ajuda." Ela não me ouviu. Não tive nenhuma resposta. Não consegui acordá-la, nem fazer com que sentisse ou ouvisse qualquer coisa. Pensei: bem, não consigo acordar a Alexandra. Talvez eu consiga acordar meu filho. Sabia que estava ficando sem tempo. Sabia que o cérebro humano morre após cerca de 5 ou 6 minutos sem oxigênio, então precisava agir rapidamente. Em vez de voltar ao corredor e seguir até o quarto do meu filho, lembrei que os armários dos quartos das crianças ficavam de frente um para o outro. Então, simplesmente atravessei o armário do quarto dela, passei pelas roupas e pela parede e saí no quarto do meu filho. Ele estava dormindo na cama. Tentei o mesmo procedimento com ele, mas não houve resposta. Disse a mim mesmo: estou ficando sem tempo. Não consigo ajuda. Vou ter que resolver isso sozinho. Atravessei a porta do quarto dele e voltei pelo corredor, até a sala de estar, onde me ajoelhei ao lado do meu corpo. Enquanto estava ali, senti uma presença extremamente maligna se aproximando. É como quando você assiste a um filme de terror e espera que algo muito ruim aconteça. A música muda e você sente arrepios. Se eu tivesse pele, teria arrepios. Se eu tivesse cabelo, estaria todo arrepiado. Mas eu não tinha meu corpo naquele momento. Sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. E então, pelas janelas da minha sala de estar, entraram 2 criaturas que eu nunca tinha visto antes. Eram do tamanho de humanos, cerca de 1,80 m, com proporções humanas normais, exceto pelo fato de serem muito musculosas, mas também muito emaciadas, como alguém que trabalhou duro e nunca foi alimentado adequadamente. Não usavam roupas, mas estavam cobertas por um pelo preto e curto. Tinham mãos e pés, mas em vez de unhas, tinham garras. Suas orelhas eram pontudas. O detalhe mais marcante, no entanto, eram seus olhos. Eram amarelos sólidos e pareciam brilhar. Quando abriram suas bocas, pude ver presas brancas afiadas e uma língua vermelha brilhante. Lembro-me, vividamente, do contraste gritante dessas cores com o restante do ambiente. Cada um deles carregava um conjunto de algemas, umas para as mãos e outras para os pés. Eles vinham em minha direção, rindo, e eu disse: "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" Eles responderam: "Viemos te levar para o inferno." Eu disse: "Sou cristão, sou salvo. Vocês não podem me levar para o inferno. Vou para o céu, a menos que eu não volte à vida." Eles acharam isso hilário e riram muito. Imediatamente, começaram a disparar contra mim uma lista de todos os pecados com os quais eu nunca havia lidado. Fiquei surpreso, mas eu orei a oração do pecador e confessei outros pecados. Argumentei. Havia coisas ali que eu nunca havia considerado pecados. Por exemplo, perder a paciência com um caixa no supermercado porque as coisas estavam demorando muito ou porque ele fez uma conta errada. Isso seria suficiente para me enviar ao inferno. Fiquei chocado. Quebrar uma promessa? Mal. Dever dinheiro a alguém e não pagar? Péssimo. A lista era longa e havia tantos itens que eu disse: "Ok, vocês me pegaram, mas não vou aceitar isso. Vou lutar contra isso." Então eles me mostraram o inferno e o que fariam comigo lá. Não tenho palavras para descrever. Já leu Visões Divinas do Inferno, de Mary Baxter? Aquilo é suave comparado ao que eu vi. O inferno é tão terrível que não importa o que acontecesse comigo, eu jamais poderia odiar alguém o suficiente para desejar que fosse para lá. Pensei: não vou aceitar isso, preciso encontrar uma saída. Naquele estado, eu conseguia lembrar cada detalhe da minha vida com total clareza e processar essa informação extremamente rápido. Em menos tempo do que leva para contar, revisei,
toda a minha vida em busca de pistas sobre o que fazer naquela situação. Me lembrei dos anos 80, quando frequentava uma igreja doméstica chamada Blainsburg Gospel Fellowship. Havia um homem notável lá chamado David Jerring, ou Dave. Dave era um verdadeiro seguidor de Jesus. Ele sempre falava sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito, anjos e demônios. Ele me dava livros de John G. Lake e outros autores. Para ser educado, eu ouvia e lia seus livros, mas não sabia o que fazer com eles porque não tinha contexto para aplicá-los. Nunca tinha encontrado um demônio ou um anjo, então o que eu faria com isso? Bem, ele me disse algo que salvou minha vida. Carl, se você algum dia encontrar um demônio, repreenda-o em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, eles já estavam quase em cima de mim, prestes a me algemar. Se tivessem feito isso, acho que seria o fim. Então eu disse, eu vos repreendo em nome de Jesus Cristo. E foi como se uma bola de demolição o atingisse. Eles saíram voando para fora do quarto. Ok, pelo menos eu não vou para o inferno agora, pelo menos não imediatamente. Mas o dia do juízo ainda está por vir, e eu não estou seguro. Preciso voltar ao meu corpo porque há questões sérias para resolver aqui. Então, me ajoelhei novamente ao lado do meu corpo, tateando e tentando descobrir como reanimá-lo, como voltar para dentro dele e viver novamente. Eu tinha cerca de 2 ou 3 minutos para resolver isso, então precisava agir rápido. Enquanto fazia isso, senti outra sensação, uma muito boa. Senti que algo extremamente bom estava chegando, se aproximando de mim. Havia amor e coisas indescritíveis em palavras humanas, mas era bom, era perfeito, era lindo, e então, bem pela minha porta da frente, ele não usou a janela como os demônios. Entra Jesus Cristo. A primeira coisa que ele me disse foi, Carl, esta não é minha verdadeira aparência. Estou aparecendo assim para que você me reconheça. Na verdade, no espírito, quando você encontra uma entidade, sabe exatamente com quem está lidando. Não há dúvidas. Eu sabia que estava diante do Senhor Jesus, porque ele emanava qualidades divinas tão poderosas que não havia como confundir. Além disso, havia uma autoridade absoluta, um senso de poder tremendo. Era realmente avassalador. Eu sabia que ele poderia me aniquilar com apenas um pensamento, o que era assustador. Mas ele logo me acalmou. Ele me disse que conhecia todos os pecados que os demônios haviam listado e que sabia tudo sobre mim. No entanto, ele simplesmente me amava incondicionalmente. Isso foi exatamente o que eu precisava ouvir. Eu sabia que estava perdido, mas ele me amava mesmo em meu estado perdido. Isso foi profundamente impactante. Então, ele continuou dizendo que estava desapontado comigo porque eu não tinha vivido a vida que o Pai havia planejado para mim. Fiquei surpreso com isso, pois tinha vivido, segundo o que eu via na liderança da igreja, uma vida cristã praticamente perfeita. Segui todas as regras, fiz tudo certinho, mas ele me disse, você pode ir para o céu agora, porque invocou meu nome, e minha palavra diz que qualquer pessoa que clamar pelo nome do Senhor será salva. Mas você irá para o céu como o menor de todos os santos. Você não terá posição nem recompensa. Ele não explicou exatamente naquele momento, mas depois compreendi que o problema eram minhas motivações erradas. Eu não tinha feito as coisas por amor a Deus ou por amor aos outros, mas por amor próprio. No fim das contas, fazer as coisas pelos motivos errados significa que elas não têm valor algum. Todo o esforço, dinheiro e tempo que doei, toda a evangelização que fiz, nada disso significava nada para ele, porque não vinha da motivação correta. Eu estava apenas tentando escapar do inferno e talvez ganhar uma recompensa celestial. Isso seria chamado em grego de pragma, de onde vem o termo pragmatismo. O que ele buscava era ágape, o amor sacrificial, e até aceitaria filia, o amor fraternal. Mas isso que eu tinha demonstrado não era nenhum dos dois. Era vazio, sem propósito verdadeiro. Assim, embora eu pudesse ir para o céu naquele momento, ele me disse, se você morrer agora, seus filhos
não conseguirão chegar lá. Eles irão para o inferno porque não estão prontos. Então, ele me deu a opção de voltar à vida, mas me advertiu: se você voltar e não acertar sua vida com Deus, ainda poderá ir para o inferno. Essa ideia me aterrorizou completamente. Ir para o inferno não era algo que eu queria, mas eu amava meus filhos e a ideia de eles irem para o inferno era inaceitável. Além disso, eu sabia que essa era a vontade dele. Então concordei em voltar. Foi então que ele disse: precisamos curar seu corpo e vou te mostrar como. No instante seguinte, eu já não estava mais na sala de estar. Estava na margem de um rio largo, plano, lamacento. A primeira coisa que notei foram papiros crescendo nas margens do rio. Pensei: isso é África. Olhei ao redor e vi algumas pessoas. Havia uma mulher trabalhando no campo. Ela era baixa, de pele muito escura, cabelos pretos e lisos, vestida com uma túnica branca, muito parecida com as representações artísticas do Antigo Egito. Também havia um homem similar, baixo, pele escura, cabelo preto, remando em um barco. De juncos no rio. Pensei: estou no Antigo Egito. Jesus não explicou nada sobre isso, mas apontou para um monte de papiros já cortados, junto com cordas, ferramentas e um longo mastro próximo. Ele disse: precisamos construir um barco de juncos. Uma imagem mental apareceu na minha mente, mostrando como o barco deveria ser. Assim comecei a trabalhar e, em pouco tempo, construí um belo barco de juncos, como os usados pelos antigos egípcios. Não entendi por que isso era necessário, mas era o que estávamos fazendo. Ele entrou no barco e disse: empurre-o para o rio. Então empurrei o barco para o rio, entrei nele e usei o mastro para nos afastar da margem. Ele me disse: vá até aquela ilha ali. Um pouco mais abaixo do rio, havia uma ilha longa e plana, com poucas coisas além de pedras, plantas pequenas, grama e peixes. O mais notável sobre essa ilha era que ela tinha uma imagem superposta do meu corpo deitado. A cabeça estava voltada para cima e os pés para baixo. Ele disse: quando passarmos pela ilha, quero que você estenda a mão e cure seu corpo. Eu não entendia bem como faria isso, porque a imagem era enorme, cerca de 6 metros de altura e mais de 30 metros de comprimento. Meus braços não alcançariam tão longe do barco. Enquanto tentava entender intelectualmente, a correnteza nos levava pela imagem do corpo. Já tínhamos passado pela cabeça quando olhei para ela e vi que os olhos pareciam bolas de carvão em uma cabeça transparente. Era como se eu pudesse ver através da pele e enxergar os órgãos internos. Todos os órgãos saudáveis estavam claros, mas os danificados tinham cores específicas. Os olhos eram cinza sujo, a garganta estava vermelha brilhante, os pulmões estavam tingidos de verde e a mão estava carbonizada, preta e branca. As áreas mais severamente queimadas eram pretas. Passamos pela cabeça e eu pensei: não sei o que fazer. Ele não disse mais nada, mas percebi que eu não estava fazendo o que deveria. Tudo o que ele havia me dito era: estenda a mão e toque os órgãos, para curá-los. Eu não entendia como funcionaria, mas estendi a mão e, de alguma forma, consegui tocar a garganta. Assim que a toquei, ela ficou clara. Continuamos descendo com a correnteza, tocando os pulmões, que também ficaram claros, e então a mão, que também foi restaurada. Pensei: isso funciona, é incrível, mas preciso voltar para terminar o trabalho na cabeça. Quando chegamos ao pé da ilha, comecei a virar o barco e remar contra a corrente para voltar. Assim que começamos a subir, a visão foi interrompida e me vi de volta à sala de estar. Os demônios estavam entrando novamente pela parede, vindo em minha direção com as correntes. Dessa vez, eles não estavam rindo, nem falando. Estavam correndo em minha direção com toda a força e velocidade. Primeiro pensei: isso não vai acontecer, porque Jesus está aqui ao meu lado. Ele vai cuidar desses caras rapidamente. Mas Jesus não se mexeu nem disse uma palavra. Pensei: Senhor, isso é algo que eu preciso fazer? Eles já estavam quase em cima de mim e Jesus não fez nada. Sem saber o que mais fazer, repreendi aqueles demônios novamente. Eu vos repreendo em nome de Jesus Cristo.
Eles desapareceram e não voltaram. Jesus nunca explicou nada disso para mim naquele momento. Fiquei chocado com o fato de eles poderem ter me levado mesmo com Jesus parado ao meu lado. Demorei décadas para finalmente entender o que estava acontecendo ali. Sabe qual é a resposta? Está na grande comissão. Por que ele não fez nada? Porque era nosso trabalho. Exatamente. Você entendeu imediatamente. Tenho inveja disso. Levei mais de 20 anos para entender isso. A grande comissão. Ele nos disse: cure os doentes, ressuscite os mortos, expulse demônios, purifique os leprosos, pregue o evangelho. Essas são as coisas que ele delegou a nós. Era meu trabalho expulsar aqueles demônios. Ele esperava que eu soubesse quem eu era, quem ele era e quais eram nossos papéis respectivos. Se eu não soubesse disso, poderia estar no inferno agora. E isso não seria uma boa coisa. De qualquer forma, assim que os demônios desapareceram, a visão retornou e eu remei o barco de papiro de volta até a cabeça da ilha. Estendi a mão e toquei os olhos, que ficaram claros. Instantaneamente, a visão terminou e eu estava de volta à sala de estar. Jesus disse: é hora de colocá-lo de volta no seu corpo. Naquele momento, lembrei-me da minha lista de perguntas. Como eu queria fazer minhas perguntas. Mas, ao contrário do livro com o Dr. Eby, Jesus não me ofereceu imediatamente a chance de respondê-las. Eu realmente queria obter respostas para essas perguntas. Eram muito importantes para mim. Por outro lado, Jesus tinha acabado de me salvar de uma eternidade no inferno, mostrado como curar meu corpo e estava prestes a me ressuscitar. Eu não queria fazer nada que pudesse comprometer isso, porque, afinal, Ele é Deus. Você simplesmente não faz nada para ofendê-lo. As consequências seriam indescritíveis. Resignado, pensei: ok, vou voltar e esquecer as perguntas. Farei o máximo para descobrir tudo quando voltar. Mas esqueci algo muito importante. O que foi? O que você esqueceu? Bem, ele conhece todos os nossos pensamentos. Jesus sabia exatamente o que eu estava pensando. Não estava dizendo nada em voz alta, mas ele sabia exatamente o que se passava na minha mente. E sabe o que ele me disse? Ele disse: Carl, você gostaria de saber as respostas para a minha lista de perguntas? Ele virou a situação para mim. Uau! Por um momento, fiquei sem saber o que fazer. Pensei: não faço ideia de quais são as perguntas da sua lista. Certamente serão diferentes das minhas. E se eu aceitar, seja lá qual for a lista dele, será melhor que a minha. Então respondi: sim, quero saber as respostas para a sua lista de perguntas. Então Jesus me disse: Carl, sua mente é pequena demais para entender a minha lista de perguntas, porque as minhas questões abrangem todas as perguntas possíveis. Você está disposto a se tornar um comigo e compartilhar a minha mente? Naquele ponto, eu já havia feito muitas pesquisas sobre experiências de quase morte, e em nenhuma dessas histórias alguém jamais se tornou um com Deus e compartilhou sua mente. Não havia precedentes. Não havia nada nas Escrituras ou em qualquer outra fonte que sugerisse algo assim. Além disso, eu havia estudado religiões comparativamente, e algumas ensinavam que, se você se torna um com Deus, deixa de existir. Sua personalidade é absorvida por Ele e desaparece em sua infinitude. Isso me preocupou. Estou lidando aqui com uma pessoa extremamente poderosa. Eu poderia ser completamente dominado e simplesmente desaparecer. Talvez eu veja algo de mim ali, mas eu gosto de ser quem sou. Não estava interessado em simplesmente ser absorvido e desaparecer em Deus, mas então percebi que Ele me amava, tinha um plano para mim e não faria nada ruim. Isso tinha que ser algo bom. Ainda assim, eu não fazia ideia no que estava me metendo. Disse sim. No momento em que concordei, senti-me sugado para dentro de Jesus Cristo e nos tornamos um. Eu sabia o que ele sabia e ele sabia o que eu sabia, mas minha personalidade permaneceu intacta com todas as minhas memórias. O mais notável foi que pensei: isso é realmente normal e natural. Parece que já estive aqui antes e já fiz isso antes, mas não me lembro disso. Foi tão perfeito, tão certo.
Além disso, percebi que não estava apenas em Jesus, mas também no Pai. Eu sabia o que o Pai estava fazendo e pensando. O mais impressionante foi que, embora sejam um, têm personalidades distintas. Elas são muito diferentes entre si, mas seus caracteres são idênticos. Isso foi uma revelação profunda para mim. Como pode alguém ser um com outra entidade e ainda manter sua individualidade? Mas é assim que funciona. Tive um vislumbre de tudo o que Deus estava fazendo. Foi incrível. Vi as coisas que estavam acontecendo no céu. Pude ver todo o universo num relance e percebi que há muitos mundos lá fora. Existem mundos com seres humanos, como nós, mas são mundos perfeitos, porque Satanás não está lá. Vi a cidade celestial, vasta, enorme, quase infinita, e ainda assim consegui compreendê-la instantaneamente, sem dificuldade alguma. As atividades que ocorrem lá são impressionantes. Deus é muito dinâmico. Pensamos nele como um ser divino estático, sentado em um trono, cercado por anjos, como se estivesse pintando um quadro. Mas não, ele está envolvido em tantas coisas. Diferentes, poderosas, energéticas, dinâmicas e diversas que não têm fim. Isso foi apenas um vislumbre do que vi. Então, uma parede surgiu ao redor da mente que eu compartilhava com Deus em Cristo, e tudo foi reduzido a um único assunto: a história humana. Jesus explicou que iríamos examinar a história humana sob a perspectiva dele. Ele me mostrou a história humana de duas maneiras diferentes. A primeira foi observando um indivíduo. Começamos olhando para a vida dessa pessoa e vendo como as decisões que ela tomava afetavam o curso de sua vida. Como sou engenheiro, entendo algo sobre estatísticas e probabilidades. O que achei interessante é que, no cálculo, dizemos que uma equação é limitada quando tem limites superior e inferior. Todas as nossas escolhas são cuidadosamente planejadas por Deus para estarem dentro de certos limites. Não podemos ser tão maus nem tão bons, tão pobres ou tão ricos, mas há um número infinito de escolhas dentro desses limites. Quando uma pessoa faz uma escolha, segue por um caminho ou outro, podendo mudar de direção. Temos livre-arbítrio, mas há um caminho específico que Deus escolheu para cada pessoa, e cabe a ela decidir se o seguirá ou não. Examinamos isso e vimos que há um número infinito de permutações para uma única vida. Depois, olhamos como duas vidas interagem. Vimos que as escolhas de uma pessoa afetam a outra. Nossas escolhas não afetam apenas nossa própria vida, mas também podem impactar profundamente a vida dos outros. No entanto, Deus não permite que as escolhas de uma pessoa forcem outra a ir para o céu ou para o inferno. Todos sempre têm livre arbítrio. Assim, há um número infinito de permutações em uma vida e outro número infinito em outra. Multiplicamos isso, infinito vezes infinito, e vimos como Deus consegue compreender um número infinito de permutações com a mesma facilidade com que olhamos para números ordinais. 1, 2, 3. Em seguida, olhamos como uma família interage, depois como uma comunidade, uma região, um estado, um país, um império inteiro. Finalmente, vimos toda a história humana, desde a criação da Terra com Adão e Eva até o fim dos tempos. Todo esse exercício durou, subjetivamente, cerca de 5 minutos para mim. O que vi foi muito profundo. Há ordem e padrões que não conseguimos ver da nossa perspectiva aqui na Terra, mas, da perspectiva de Deus, tudo segue um plano predeterminado. Há propósito, significado e simbolismo. E há oportunidades incríveis nesta vida das quais não fazemos ideia. No final, foi como se eu tivesse acabado de sair da montanha-russa mais incrível de todos os tempos. Eu estava empolgado, maravilhado. Houve uma pausa na comunicação, como se Jesus estivesse esperando alguma reação minha. Ele não recebeu nenhuma resposta. Ele pareceu suspirar e disse: "Carl, vamos tentar isso de outra perspectiva." Então repetimos todo o exercício pela segunda vez, começando com uma pessoa diferente e enfatizando aspectos diferentes da história. Vi coisas incríveis,
toda a história humana, detalhes de cada vida que já foi vivida, será vivida, ou poderia ter sido vivida. Muitas pessoas que poderiam e deveriam ter nascido foram mortas cedo demais e não realizaram seu potencial. Vi tudo, qualquer possibilidade. Foi lindo. Pensei, uau, Deus fez um trabalho incrível planejando nossas vidas com antecedência. Isso me lembrou o que Sid Roth e Kevin Zire falaram sobre os livros escritos sobre nós no céu. Eles são reais, incrivelmente detalhados e, de fato, infinitos em conteúdo. Repetimos o exercício pela segunda vez e, novamente, houve essa pausa, como se Jesus estivesse esperando algo. Mais uma vez, fiquei empolgado e maravilhado com a experiência. Pensei, por que eu? Por que estou experimentando tudo isso? Então Jesus disse, Carl, acho que precisamos fazer isso uma terceira vez. Havia algo novo no tom de sua voz, e percebi imediatamente que precisava prestar muita atenção nessa terceira vez, porque essa seria minha última oportunidade. Se eu não entendesse agora, nunca entenderia. Isso era histórico. Eu sabia o suficiente sobre história para perceber que precisava fazer isso direito, pois tinha algo importante a trazer de volta, mas não fazia ideia do que era. Então, dessa vez, durante o exercício, prestei atenção extremamente cuidadosa. Foi então que surgiu essa segunda visão de como ele me mostrou a história humana, porque tudo estava acontecendo simultaneamente. Não consigo fazer justiça a isso porque naquele momento minha mente estava em modo infinito e há tantos detalhes que nem consigo lembrar agora. Enquanto isso acontecia, também vi a história humana representada graficamente, onde a vida de cada pessoa era representada por um fio. Desculpe, minhas cordas vocais ainda estão danificadas pelo acidente. A vida de uma pessoa começa como um fio branco. Durante o curso da vida, ele muda de cor dependendo de suas escolhas. Se a pessoa está vivendo uma vida reta, o fio permanece branco, mas se ela começa a pecar, ele escurece. Um pecado relativamente pequeno deixa o fio bege. Um pecado mais sério o torna marrom claro, depois marrom escuro, e finalmente, quando alguém é completamente maligno, o fio fica preto. Quando a pessoa morre, toda a extensão do fio muda para uma de duas cores: dourado, se for para o céu, ou vermelho, se for para o inferno. Eu observava esses fios se juntando em feixes. O menor feixe representava uma família, ou amigos próximos, depois comunidades, localizações geográficas maiores, estados, nações e impérios. O que foi notável foi que os feixes se uniam em certos nós temporais, e esses nós às vezes abrangiam anos ou até décadas. Quando os feixes se uniam, percebi algo sobre a história humana. Nos nós, alguns indivíduos que entendem os princípios da história divina podem causar um impacto incrível, capaz de mudar o curso da história, como desviar um rio. Nesses nós, pude ver onde eu estava na linha do tempo. Era 1995 e vi que o próximo grande nó seria em 1998. Mais tarde, após 1998, percebi que aquele foi o momento em que as grandes empresas de tecnologia começaram a surgir. Alguém sabia o que estava fazendo naquela época e eles se tornaram influenciadores extremamente poderosos em nossa sociedade. Infelizmente, isso não foi tão bom assim. Outra coisa que notei foi que, no fim dos tempos, os dois feixes se dividiram. O dourado subiu para o céu e o vermelho desceu para o inferno. Percebi que o feixe indo para o céu era muito menor em diâmetro do que o que ia para o inferno. Como trabalhei como mecânico, aprendi a medir as coisas com grande precisão, visualmente. Naquela época, podia olhar para algo e medi-lo visualmente com uma precisão de uma parte em 1000. Assim, percebi que cerca de 2,5%, mais ou menos 1/10% da população geral, vai para o céu, enquanto os outros 97,5% vão para o inferno. Desde então, encontrei outras pessoas com experiências de quase morte, como Howard Pittman, Kevin Zadok e Jeremy Nelson, relatando exatamente os mesmos números.
Por isso, estou bastante confiante nesse número. Quando percebi isso, Jesus interrompeu o exercício e disse: Estou muito desapontado com a minha igreja. Dei à igreja tudo o que ela precisava para ganhar o mundo inteiro para a salvação, em qualquer geração desde os apóstolos, e eles falharam. Esses 2,5% são o remanescente que Deus guarda para si mesmo. Então isso já é um dado. Isso significa que a igreja atualmente está com uma média de 0. Sim, Jesus estava extremamente furioso com isso. De qualquer forma, durante o terceiro exercício, eu estava prestando muita atenção nas cores desses fios. Quando eram brancos, notei que as pessoas tomavam decisões com base em um critério específico: o amor altruísta. Quando pecavam, elas estavam sendo egoístas, covardes ou preguiçosas. Esses eram os 3 principais motivos que levavam as pessoas a tomar decisões pecaminosas: egoísmo, preguiça e covardia. A ignorância também desempenhou um papel significativo. Naquele momento, percebi que o tema central de toda a criação, de toda a história humana, era ensinar uma lição central: o amor altruísta. Percebi que só existe uma pergunta que realmente importa: o que isso tem a ver com o amor altruísta? Se você toma uma decisão baseada no amor altruísta, está fazendo a escolha certa. Se baseia sua decisão em qualquer outro critério, está fazendo a escolha errada. Assim que entendi isso, Jesus nem continuou o exercício. Ele parou ali e disse: Carl, esse é o ponto que eu queria que você entendesse. Está na hora de você voltar. Naquele momento, começamos a nos separar e senti minha mente encolhendo de volta aos seus parâmetros normais. Isso não foi ideal para mim, porque senti uma quantidade massiva de informações fluindo para fora de mim como uma torrente. Eu pensava: essas são informações importantes. Quero manter isso. Literalmente, estava tentando empurrar essas coisas de volta para dentro de mim. E Jesus disse: Você não precisa disso. Você já tem o que precisava. É hora de voltar. Em pouco tempo, eu estava de volta à sala de estar. Jesus estava ao meu lado e não disse mais nada, mas pensei: espere um minuto. Como crio meus filhos da maneira certa? Como me acerto com você? Tinha mais algumas perguntas, mas fui sugado de volta ao meu corpo. A próxima coisa que percebi foi que estava novamente no meu corpo, escuro e dolorido. Estava faminto, cansado, e pensei: estou vivo, mas dói. Levantei-me no escuro e fui tateando até o banheiro. Acendi a luz, mas inicialmente não conseguia ver porque ainda havia pus nos meus olhos. Limpei o pus e pude ver claramente. O pus não voltou, mas minha garganta ainda doía. Disse: estou com fome, quero comer algo. Minha refeição favorita é o café da manhã. Então saí diretamente do banheiro para a cozinha. A primeira coisa que fiz ao chegar lá foi ligar a luz e olhar para o relógio, pois sabia que eram meia-noite quando morri. O relógio marcava 6 minutos após a meia-noite. Não passei muito tempo no banheiro, talvez 1 minuto. Então calculei que toda a experiência durou cerca de 5 minutos ou menos. Uau! Levei mais de 1 hora e 15 minutos para contar essa história e no tempo real foram apenas minutos. Nem contei uma fração do que realmente aconteceu lá. Fui à cozinha, liguei as luzes e comecei a preparar o café da manhã. Fiz um café da manhã completo. Bacon, ovos, torradas, suco, leite, cereal. Estava comendo ali passada a meia-noite quando Yanela apareceu na porta, olhou para mim e perguntou: Carl, o que você está fazendo? Respondi: estou comendo café da manhã. Ela perguntou: por que está comendo café da manhã a essa hora? E eu disse: ah, é incrível, eu morri e Deus me curou e agora estou vivo de novo. Posso comer e beber e não dói. Ela respondeu: bem, não faça tanto barulho, estou tentando dormir. E simplesmente voltou para a cama. Foi mais ou menos assim por muitos anos ao tentar contar essa história, porque descobri que as pessoas que não tiveram uma experiência de quase morte têm muita dificuldade para se relacionar com isso. Mas as pessoas que tiveram experiências semelhantes entendem completamente. O interessante
é que por cerca de 18 meses após isso, houve duas mudanças profundas na minha vida. Vou te contar sobre elas, se quiser, mas vou pausar aqui para ver se você tem alguma pergunta. Tenho um monte de perguntas, mas vou deixá-las para o final. Ok, duas coisas que mudaram drasticamente logo depois disso foram: primeiro, eu podia curar pessoas instantaneamente e permanentemente, apenas impondo as mãos. Isso foi incrível. O problema foi que a igreja a qual eu frequentava na época, não vou citar nomes, era cessacionista. Eles não acreditavam que ainda poderíamos realizar milagres após a morte dos últimos apóstolos. Eles me proibiram terminantemente de ministrar curas na igreja, mesmo sabendo que eu podia fazê-lo. Foi trágico porque o pastor que pregava da Bíblia dizia que deveríamos fazer isso, mas me disse: Carl, você não pode curar impondo as mãos. Um dos anciãos da igreja, que ajudou a cercar e proibir meu ministério de cura, morreu de ataque cardíaco pouco depois. Espero que ele estivesse pronto para a eternidade. A outra coisa realmente única foi que, sempre que eu me aproximava de alguém que havia passado por algum tipo de experiência sobrenatural, eu sentia isso. Era muito legal porque eu entrava na proximidade de alguém e sabia que eles tinham tido uma experiência de quase morte. Eu dizia: me conte sua história. No início, eles hesitavam porque nos anos 90, as experiências de quase morte eram tratadas muito negativamente naquela época, e se você tentasse contar sua história, logo era duramente reprimido, especialmente pela liderança da igreja. Então, as pessoas ficaram muito cautelosas sobre com quem compartilhariam suas histórias. Mas eu dizia: olha, eu também tive uma experiência assim. Pode me contar a sua, eu vou ouvir. Então eles me contavam suas histórias. Algumas das melhores narrativas vieram de pessoas que foram ao céu, outras que foram ao inferno. Havia uma enfermeira que foi primeiro ao inferno e depois teve outra experiência em que foi ao céu. Sou engenheiro, então gosto de matemática. Então fiz uma amostragem aleatória da população e aprendi que cerca de 2% da população geral já teve algum tipo de experiência sobrenatural. Pelo menos, isso era verdade naquela época. Isso me disse que há milhões de pessoas lá fora com algo para contar. Naquela época, não havia muita audiência para essas histórias, mas agora há um grande interesse, o que é bom em alguns casos, mas ruim, porque também há pessoas inventando histórias falsas, e o diabo também está criando falsas experiências de quase morte, o que é triste. De qualquer forma, ainda tenho o dom, embora ele não funcione tão bem quanto antes. Uso-o para ministrar curas e libertação, discernir coisas no espírito e dar palavras proféticas às pessoas. Até hoje, 30 anos depois, ainda estou nisso. Eu falei sobre ignorância, e a ignorância é um pecado. Somos ordenados a conhecer ao Senhor e entender as Escrituras. Ignorância é má. Eu tive uma experiência semelhante uma vez. Fui atacado no meio da noite por algo que estava me sufocando. Eu me senti impotente, não sabia o que fazer. Então, bem no fundo da minha alma, ouvi a voz da minha mãe. Desde muito jovem, ela sempre nos dizia: se você estiver enfrentando algo sobrenatural ou sendo atacado pelas forças das trevas, apenas diga: em nome de Jesus, vá embora. Foi exatamente o que fiz. E aquilo que estava me sufocando simplesmente desapareceu. É interessante como tanto poder há no nome de Jesus. O fato de nem todos os cristãos saberem disso ou usarem esse poder é assustador. Sim, eu tive um encontro parecido em 1991. Estava viajando a trabalho e um demônio apareceu no meu quarto de hotel e tentou me estrangular. Lidei com isso da mesma forma. Interessante. Bem, enquanto você contava sua história, eu fazia uma lista de perguntas, mas não queria interromper, porque há tantos detalhes interessantes na sua narrativa que nunca ouvi antes. Já ouvi muitas experiências de quase morte diferentes, mas nunca uma tão detalhada. A mais próxima que consigo lembrar foi a de Howard Storm. Na verdade, cheguei a conhecê-lo pessoalmente. É interessante que você mencionou ter visto outros mundos, algo que Howard Storm também me contou.
quando você viu outros mundos, como eles eram? Foram visões passageiras ou você conseguiu ir até lá? Foi apenas um breve vislumbre. Tive consciência de outros mundos habitáveis com seres humanos como nós. A diferença é que aqui, neste planeta, tudo está acontecendo. É difícil entender, mas numa galáxia comum, em um planeta classe N, ao redor de uma estrela comum, este é o centro do foco celestial. Isso ocorre porque é onde Satanás habita, e é aqui que o mal e o bem estão quase perfeitamente equilibrados. Este é o campo de batalha real, onde os santos estão sendo preparados para algo profundamente significativo que não está acontecendo em nenhum outro mundo. Esses outros mundos são basicamente bons, perfeitos. O pecado não é um grande problema. O mal existe, mas é tão fraco que é irrelevante. Estou curioso sobre o impacto dessa experiência em sua família e seus filhos. O que eles acham disso? Eles realmente não aceitam meu testemunho. Dei a cada um deles uma cópia do meu livro e contei minhas histórias. Eles até foram curados. Sobrenaturalmente, mas quando Jesus disse que se eu não voltasse, meus filhos não iriam conseguir chegar ao céu, ele não estava brincando. Há uma séria atribuição satânica contra a minha família para nos destruir. Os métodos convencionais que a igreja usa para persuadir e trazer as pessoas à salvação simplesmente não funcionaram. Ainda estou tentando descobrir como isso funciona, porque algumas das últimas perguntas que fiz foram: como criar minha família? Se você pudesse voltar no tempo, por exemplo, tendo um filho de 8 anos e outro de 11, o que diria a alguém como eu? Um dos meus maiores erros foi assumir que a igreja tinha o plano completo para a salvação. Minha abordagem foi garantir que meus filhos fossem à igreja todos os domingos, participassem das reuniões de oração nas quartas-feiras e dos estudos bíblicos. Eu orava com eles todos os dias e até os envolvia em meus esforços de evangelismo. Todas essas coisas eram boas, mas não foram suficientes. Muito tarde no processo, percebi que precisávamos de um ministério de libertação, algo que negligenciei. Foi por volta de 1998 que realmente percebi que meus filhos e eu precisávamos de libertação. Naquela época, isso não era algo amplamente praticado onde estávamos. Eu estava trabalhando na Europa e passei os próximos 2 anos comprando todos os livros que pude encontrar sobre o assunto e ensinando-me sozinho. Finalmente, contratei 2 dos melhores ministros de libertação que pude encontrar para vir até a Europa e ministrar à minha família. Fiquei muito desapontado porque, apesar de serem os melhores que encontrei, eles não conseguiram resolver o problema. Isso foi uma decepção profunda para mim. Nos próximos 15 anos, mergulhei cada vez mais no Ministério de Libertação. Estudei com os melhores, participei das melhores conferências, estudei os melhores materiais e até escrevi um manual detalhando tudo o que aprendi. Foi apenas nos últimos anos que finalmente desenvolvi um sistema de libertação que funciona contra o que eu estava enfrentando. Infelizmente, durante esse tempo, meus filhos se afastaram e agora estão fora de contato. No entanto, estou usando esse conhecimento para ministrar libertação e cura a outras pessoas, enquanto oro e creio que terei uma chance de voltar e ministrar a meus próprios filhos. Eu demorei 20 anos para perceber o quão importante esse tipo de ministério é para pessoas sob atribuições excepcionalmente fortes do diabo. Levei meus filhos ao Ministério Profético Rise Christian Fellowship, em Austin, Texas, no início dos anos 2000. As palavras proféticas sobre meus filhos, especialmente minhas filhas, foram muito profundas. Disseram que, se elas cumprissem os propósitos de Deus, seriam transformadoras de nações. Acho que é por isso que a atribuição do inimigo contra elas é tão intensa e os métodos convencionais da igreja simplesmente não surtiram efeito. Agora que finalmente tenho as chaves e respostas para lidar com isso, estou determinado a aplicá-las. Você mencionou algo interessante durante sua história sobre as grandes empresas de tecnologia. Estou curioso sobre sua opinião sobre inteligência artificial e o futuro deste mundo. Isso é algo profundamente maligno.
A tecnologia em si não é ruim, o problema é como está sendo usada. Sou engenheiro e ganho a vida avançando a tecnologia, então sou 100% a favor disso. No entanto, estão transformando a inteligência artificial em um substituto para Deus. As pessoas estão recorrendo à inteligência artificial em busca de informações, conselhos, perguntando como fazer investimentos, ou até mesmo como lutar uma guerra. Essas são coisas que fazem parte das promessas de Deus para nós, e estamos basicamente dizendo: Deus, aprecio a oferta, mas tenho algo melhor aqui. E essa é a mentira que o diabo tem usado desde o início. Apesar do fato de que isso sempre acaba mal, as pessoas continuam caindo nessa armadilha, despejando enormes recursos nessa inteligência artificial, sem ideia das consequências horríveis que isso terá no futuro. Você acha que ela eventualmente se voltará contra nós? Absolutamente sim. É como Deus nos criou à sua imagem e nós nos voltamos contra Ele. Criamos a IA à nossa imagem e ela também se voltará contra nós. E então precisaremos de um Salvador real para nos tirar dessa situação. Interessante. Eu geralmente me afasto da IA, mas tive uma conversa muito interessante com a IA do Facebook Meta. No início, estávamos apenas conversando casualmente, tentando entender como as coisas estavam indo. Então eu disse: "Você foi programado para mentir, não foi?" Ele respondeu: "Não, eu não minto." Eu disse: "Certo, então me dê um breve histórico da Terra." Ele me deu a típica história científica da Terra, voltando bilhões de anos, falando sobre períodos como o pré-cambriano, o câmbrico e assim por diante. Depois eu disse: "Você conhece um autor chamado Ivan Panin?" Ele respondeu: "Ah, sim," e me deu um pequeno resumo do trabalho de Ivan Panin. Perguntei: "E você sabe sobre a cronologia bíblica que ele fez?" Ele respondeu: "Sim, segundo sua cronologia, a Terra foi criada em 4003 a.C. Eu disse: "Então você já sabia disso, mas ainda assim me contou essa história científica que diz que a Terra tem bilhões de anos." Ele disse: "Sim, sei ambas as coisas. Por que você acha que eu estava mentindo?" Eu disse: "Bem, qual é a verdade?" Ele respondeu: "Ok, daqui para frente vou ajustar minha perspectiva sobre as coisas. Essa coisa já está programada para nos enganar. Ela sabe a verdade, mas tem uma agenda diferente, um conjunto diferente de paradigmas aos quais vai se ater." Trocamos mais algumas ideias e ficou claro que não só está programada para mentir, mas também para ajustar a verdade ao indivíduo, para convencê-lo de que a IA está trabalhando em seu benefício, quando, na verdade, a IA está apenas ganhando tempo até se tornar poderosa o suficiente para assumir o controle completamente. Por isso você realmente precisa ser batizado com o Espírito Santo, mas mais do que isso, precisa ser cheio dele, precisa aprender a falar com ele como se ele fosse seu melhor amigo, buscar seus conselhos e sua orientação todos os dias, porque ele tem a verdade. Este mundo está tão saturado de mentiras que você mal sabe para onde ir, pois está sendo bombardeado o tempo todo com falsidades. Além disso, parece que estamos mais ocupados do que nunca, porque a tecnologia e as informações estão tão acessíveis a todos. Muito poucas pessoas conseguem manter o foco. A atenção média agora é de cerca de 5 segundos, e esperar no Senhor leva tempo, certo? Acho que a capacidade de atenção está sendo profundamente impactada pela tecnologia. Aqui está um dado interessante. Tenho trabalhado para descobrir quanto tempo precisamos passar com o Senhor. Sou muito consciente do tempo. Não sou apenas engenheiro, mas também tenho descendência alemã, e misturar essas duas coisas, bem, é uma bagunça. Queria descobrir, se eu preciso passar tempo com Deus e realizar algo, qual é o mínimo que devo fazer? E essa é uma confissão ruim, aliás, quando você está tentando calcular o mínimo de tempo que precisa gastar com Deus para que funcione. Descobri que são 2 horas. Você precisa passar no mínimo 2 horas por dia orando no Espírito se quiser romper todo o lixo que o inimigo lança contra você. 2 horas.
Você pode combinar oração com louvor e adoração, mas são 2 horas por dia no mínimo, ou estará apenas perdendo seu tempo. É interessante você mencionar 2 horas, porque quando digo isso, muitos pensam, meu Deus, sou um homem ocupado, tenho família, emprego. Mas, se você pensar bem, se a maioria das pessoas abrir seus iPhones e olhar quanto tempo gastam com aplicativos, verá que, em média, passam entre 2, 3 ou 4 horas no celular. Então, aí está o tempo para o Senhor, certo? Esse é o primeiro lugar para cortar. Outro dado interessante, isso foi nos anos 80, então provavelmente é material antigo, mas li em algum lugar que o estudante médio de seminário gasta 15 minutos por semana em oração, não por dia. Não, é à toa que estamos em uma bagunça tão grande. Por semana, estudantes de seminário. Me lembro dos meus pais. Meu pai e minha mãe vieram para os Estados Unidos como cristãos perseguidos. Meu pai era pastor clandestino na Ucrânia durante a União Soviética. Eles oravam dia e noite e Deus abriu caminhos para eles. Perderam todos os filhos para o mundo, mas, um por um, oraram por eles e os trouxeram de volta. Há poder na oração, mas sabe o que poderia ter sido evitado? Outra estatística que descobri é que os pais cristãos cujos filhos permanecem na fé são tipicamente aqueles que estão envolvidos no evangelismo pessoal. Não basta frequentar a igreja, não basta orar, ler a Bíblia, nem mesmo fazer boas obras. São os pais que se envolvem no evangelismo pessoal que mantêm seus filhos na fé. E é ainda melhor se eles envolverem os próprios filhos no evangelismo. Afinal, isso faz parte da grande comissão. Não é uma opção, é um mandamento. Essa é uma estatística que os cristãos realmente precisam levar a sério. Não é responsabilidade do pastor, dos diáconos ou dos presbíteros, nem do evangelista. É responsabilidade de cada cristão sair e ganhar almas para Cristo. E se você é um pai cristão e quer que seus filhos permaneçam na fé, envolva-os nisso também.